É um prazer participar deste evento que faz parte da inovação e tecnologia no setor. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Antes de começar, gente, eu gostaria de esclarecer que eu vou compartilhar com vocês aqui a minha visão. Não está representando a opinião de nenhuma empresa, tá? E eu pretendo trazer para vocês uma perspectiva do protagonismo do agro brasileiro e apontar alguns desafios que a gente tem pela frente, que não são poucos, mas a gente vai superar. Eu trabalho no agro há mais de 15 anos e, neste período, eu pude acompanhar uma grande transformação. Mas o setor já vem se aprimorando desde 1970, com políticas públicas e inovação. A gente passou de importador para o terceiro maior exportador global de alimentos. E como foi essa transição? Bem, não tem milagre, e sim ciência. Lógico, a agricultura, nos últimos 50 anos, o modelo da agricultura brasileira tropical, ela está embasada em muita pesquisa e aplicação de novas tecnologias. E com isso, a gente teve a possibilidade de ampliar muito a nossa produtividade e começar a aumentar a nossa exportação. Por exemplo, o nosso café, ele vai para os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, e recentemente a China começou a comprar o grão também. Uma curiosidade aqui, na China, o café ele é considerado uma bebida de luxo. Então, se você for convidado por alguém para tomar um café, saiba que essa pessoa ela é importante, tem um status social, porque realmente o café ele é único lá, ele é segmentado. E imagina agora se a China realmente começar a comprar mais do nosso café. Então, o potencial que temos para exportar ainda mais café. E, lógico, não é à toa que em cada 10 xícaras de café consumidas no mundo, 8 vêm do Brasil. E quem é que não gosta de um cafezinho, não é mesmo? Eu creio que muitos que estão aí nos acompanhando agora têm uma xícara por perto. E, gente, eu não fujo à regra, a minha está aqui, logo atrás do computador. Mas, além do café, o Brasil tem outra paixão, o suco de laranja. E ele é um destaque. Vocês sabiam que em cada 10 copos consumidos no mundo, 7 vêm do Brasil? E por curiosidade, eu já estive nos Estados Unidos, já olhei uma garrafa de suco de laranja, e essa garrafa plástica, e eu fui lá para ver de onde vinha aquele suco, e estava lá que veio do Brasil. Eu falei, olha que interessante, né? Como que realmente a gente acaba enviando alimento para toda a região do mundo. Então, cada vez eu até trago isso como um desafio para vocês. Quando estiverem viajando, comecem a olhar de onde vem aquele alimento. Pode ser que vocês se surpreendam e encontrem aí o nosso Brasil lastreado. Bem, a gente é o principal produtor também e exportador de açúcar e da queridinha, né, da soja, que hoje é praticamente um internacional, a nossa soja é internacional, porque tudo que a gente produz, entre 70% e 80% é exportada, essa soja produzida. E no milho, a gente tem como o Brasil é o terceiro maior produtor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, e é o segundo maior exportador do grão. A carne bovina, gente, também ganhou o mercado internacional, já que somos o segundo maior produtor e o maior exportador de carne vermelha do mundo. A China e os Estados Unidos são os nossos maiores compradores. Com isso, o agro, ele é protagonista também na economia. Eu trago aqui alguns dados para vocês. Em 2020, o setor ele representou 26,6% do PIB brasileiro, o equivalente, gente, a quase 2 trilhões de reais. Esses foram os dados do CPEA, da Exalc USP. A agropecuária também teve a maior geração de empregos dos últimos 10 anos. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o agronegócio ele é responsável pela geração constante de empregos. Mais um dado aqui para compartilhar com vocês. O setor ele tem um saldo positivo de 140,9 mil novas vagas de trabalho no ano de 2021. E o superávit, se vocês acompanharam, o superávit de fevereiro, ele foi o maior desde 2017, aí totalizando em mais de 4 bilhões de dólares. E, lógico, os produtos agropecuários tiveram o maior crescimento das exportações no mês, com 114,2. Claro que a soja foi o principal destaque, foi o produto que realmente foi mais exportado e trouxe esse superávit e contribuiu bastante para esse superávit na balança comercial. Mas olha só, o nosso protagonismo, ele vem aliado
a uma missão, a de alimentar o mundo. De acordo com a FAO, o número de habitantes no mundo deve chegar a 9 bilhões até 2050. O Brasil é o único país no mundo que consegue aumentar a produção dos grãos e deve responder aí por 40% do crescimento da produção alimentícia. No ano passado, diante disso, a Embrapa também realizou um estudo e apontou que a gente já é responsável por alimentar direta e indiretamente 800 milhões de pessoas no mundo. O estudo ainda aponta que nos últimos 10 anos, a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos passou de 20,6 bilhões para 100 bilhões de dólares, com destaque aí para a carne, a soja, o milho, o algodão e também para produtos florestais. Muito interessante e como que está contribuindo para a economia de uma maneira geral, o tamanho do nosso agro. Por isso que muitos falam que o agro é a locomotiva do nosso país. E sim, gente, embora haja muita controvérsia, nós somos protagonistas em sustentabilidade. Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, o Brasil ele apresentou alguns dados bem interessantes, principalmente sobre esse programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC. Ele foi criado lá em 2010, oferecendo algumas linhas de crédito para financiar essas práticas sustentáveis na produção agropecuária. Em 10 anos, de acordo com o Ministério, foram criadas 6 novas tecnologias descarbonizantes em mais de 52 milhões de hectares. E, com isso, evitou cerca de 170 milhões de emissão de toneladas de gás carbônico. Ainda de acordo com o Ministério, se a gente pensar, eles lançaram esse Plano ABC+, que pretende implantar técnicas sustentáveis em 72 milhões de hectares. E a meta reduzir, a meta fixada lá e com um compromisso lá na COP26, é de reduzir essa emissão de carbono em 1,1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030. Um compromisso e tanto, não é? Mas não se resume a isso apenas a nossa sustentabilidade. A gente é referência na rotação de culturas, na integração lavoura-pecuária, lavoura, floresta e pecuária, o LFP, além da implantação de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica. Você sabe que eu estive no Mato Grosso e estive também no Maranhão, eu pude ver toda essa energia eólica que é instalada lá, essa força que a gente, esse potencial que a gente tem em trabalhar nesse sentido. Estive no Mato Grosso recentemente e também alguns produtores estavam utilizando essa energia solar, principalmente, gente, na secagem da soja, porque, como todos sabemos, a gente teve uma quebra significativa na soja, da safra da soja desse ano, justamente porque em um lugar choveu demais, no outro fez uma seca tremenda, e isso afetou muito a produtividade. No Mato Grosso, com as chuvas frequentes, a umidade do grão chegou até 40%, então a secagem se tornou essencial. E nisso, eles utilizaram, alguns já estão utilizando essa energia solar, que é uma possibilidade de diminuir aí o custo. Então, eu digo para vocês, quando o Brasil realmente ele tem essas práticas sustentáveis, a gente só precisa melhorar e ampliar isso para que todos tenham acesso. E esse também agora é um dos pontos que eu vou trazer para vocês em termos de desafio. Eu gostaria de lembrar o conceito de ESG, que todo mundo fala, e adicionar aí 2 letras, que, na verdade, esses conceitos podem estar inclusos no próprio ESG, mas eu acho que eles são tão importantes para o agro brasileiro que eu acrescento. Então, mais o ESG, mais o T e o C. Então, eu vou explicar para vocês. O tal falado ESG é para implementar a implementação de boas práticas. O E, ele significa environment. Então, como a gente acabou de falar sobre essas práticas sustentáveis, aí você pode me perguntar, Roberta, são suficientes? Eu digo que a gente ainda tem que melhorar, mas até por uma demanda da rastreabilidade e certificações que são cada vez mais pedidas pelos nossos compradores. Inclusive, gente, no Maranhão, ali uma região que exporta muito para a Europa, e algumas propriedades rurais, elas tiveram que se adequar ao ESG, emitir certificações para que elas pudessem continuar com a exportação. Foi um requerimento que eles fizeram
para que não interrompessem, então, esse fluxo de alimentos. Isso é uma demanda cada vez maior. A gente tem que pensar muito nisso, porque ele vai envolver toda a cadeia do agronegócio, e como a gente pode integrar isso e transformar isso numa realidade. Quando a gente olha para a indústria de insumos, a gente fala muito do produtor, de dentro da porteira, mas a gente também tem a própria indústria de alimentos, as tradings que vão exportar. Então, como a gente vai fazer essa rastreabilidade, como a gente pode integrar, esse é um dos desafios. E a pandemia, ela também contribuiu muito, de certa forma, já que a gente teve a democratização da internet e esse acesso às informações. Então, tornou os consumidores do mundo inteiro eles estão mais exigentes. Então, eles atentos ao que está acontecendo. Então, basta utilizar hoje o celular para você escanear ali na palma da tua mão, escanear um código de barra, saber o preço, a qualidade, a origem do alimento. Então, isso disseminou muito a própria tecnologia, a própria internet e a pandemia que acabou deixando as pessoas dentro de casa e a internet foi um meio de comunicação, então trouxe uma certa mudança e essa demanda ela fica cada vez mais em evidência. E essa transparência, a rastreabilidade e a qualidade, elas estão hoje na palma da mão dos consumidores. Elas conseguem, um consumidor, você, se a gente, como eu contei para vocês, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já olhei o suco de laranja, e realmente, hoje, a gente consegue, de uma maneira muito mais simples, observar de onde vem e para onde vai o alimento que a gente está consumindo, para ter um alimento mais saudável, para realmente entender que o que a gente está recebendo em casa, de onde está vindo. Então, é bem interessante a gente pensar, não precisa ir longe da gente pensar na gente mesma e como isso pode afetar mais para frente. Afinal, toda essa produção, como o produtor ele se prepara para essa transição, a gente pensando ali no produtor em si, tudo exige investimento, e seja para incorporar projetos que vão medir a emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, como para incorporar também os certificados necessários, essa emissão de certificados. E o crédito está cada vez mais escasso. E com as taxas de juros altas, o custo do financiamento ele se torna inviável para muitos produtores, para médios e pequenos produtores. E é aí que está o grande gargalo. O produtor ele poderia ser remunerado para que ele possa se adequar a essa nova realidade? Essa é uma provocação, e como é que a gente vai remunerar? Como que ele vai poder mostrar que ele realmente diminuiu vendeu carbono, um crédito de carbono, mostrar, instalar, fazer todo esse monitoramento e poder vender esse crédito de carbono? Então, como que a indústria vai se adaptar a isso? Como que a cadeia do agro vai se adaptar a isso? E algumas multinacionais, elas já estão buscando soluções, mas ainda eu vejo como um grande caminho, um longo caminho aí para se percorrer. E o S, gente, do ESG, vamos pensar no S, o social, que é a gente pensar em termos de como eu reforço a importância dessas boas condições de trabalho para os funcionários. Então, como você possibilita que ele trabalhe num bom ambiente, tenha as condições necessárias, a capacitação, principalmente uma capacitação, e pensar, gente, na diversidade. Eu defendo bastante isso, até porque sou coautora do livro Mulheres do Agro. As mulheres, por exemplo, dentro da porteira, de acordo com o IBGE, uma pesquisa de 2017, elas estão na liderança de 30% das propriedades rurais. Estão na liderança, muitas são esposas, muitas são sucessoras, muitas assumiram a propriedade por uma questão de tragédia, que, enfim, o marido perdeu o marido e teve que assumir essa propriedade. Quando a gente olha, a gente entende que a mulher ela está muito mais ativa e ela teve toda ela potencializou a voz dela. Mas, gente, temos que pensar que ainda existe um longo espaço para percorrer aí, e um espaço muito que ele tem dentro da porteira, mas também fora da porteira, porque nós temos profissionais de excelência, mas eles ainda estão longe de ocupar cargos mais altos. Os homens e as mulheres, eles são diferentes, mas eles não podem ser desiguais, e a gente precisa trazer essa pluralidade para o nosso agronegócio, para que a gente possa evoluir.
Até porque quando a gente tem pessoas diferentes, nós temos visões diferentes, e a gente consegue pensar fora da caixa. E é esse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que renovar o agro, a gente tem que reinventar algumas atividades, como a gente vê que o mercado está fazendo. Um exemplo, hoje tem vagas dentro de empresas que não existiam antes. Então, diretor de inovação, diretor de sustentabilidade, diretor de transformação. Então, como é que a gente também pode se reinventar e trazer esse resultado? O G, gente, é a governança. E esse é um ponto que eu trabalho muito, muito mesmo, dentro da gestão. A governança aqui, eu queria reforçar a importância que o produtor, ele se enxergue como um empresário e que ele tenha um planejamento financeiro. E tem muitos que falam assim, não, eu sou pequeno, eu faço aqui as minhas anotações, mas, gente, hoje nós temos que utilizar essas ferramentas que a gente tem, essas inovações, que hoje você tem tudo na palma da mão, como a gente falou anteriormente. Então, o produtor, ele precisa não somente pensar ali no campo, na produtividade, que é extremamente importante, mas essa governança, se enxergar como empresário, fazer esse planejamento financeiro, investir em gestão, inclusive na financeira, vai fazer com que ele sobreviva em momentos de quebra de safra e de custos altos, como a gente está vivendo agora, com a questão dos fertilizantes, por exemplo. Então, saber o custo para produzir uma saca de soja e assim aplicar as mais eficientes práticas de comercialização, fazer hedge, usar o mercado de bolsa a favor deles. Se essa gestão ela for eficiente, até o crédito pode se tornar mais barato. Então, esse é um momento muito importante para olhar para esse G, para a governança. E olha, gente, de novo, a gente está olhando aí o E, o S e o G. No S, eu acabei de falar que a gente pode trabalhar juntos, trazer essa pluralidade. Então, eu tenho uma esperança muito grande que a gente vê os sucessores voltando, né, os sucessores assumindo essas fazendas, e junto eles absorvem o conhecimento que já foi adquirido dos gestores da fazenda, do proprietário, do pai dele, que tem todo um conhecimento, que é muito importante ter essa troca, e entender qual é o momento daquela propriedade, o que se aplica àquela propriedade e como utilizar essa governança para poder resultar em melhores rendimentos. Que, afinal de contas, quem não quer melhorar o rendimento, não é? Então, esse G é muito, muito importante. E eu acrescento, como eu falei para vocês, do ESG, eu gostaria de acrescentar mais 2 letras aí, que nesse caso, elas praticamente já estão incorporadas no ESG, mas eu acho que é muito importante para o Brasil e para a gente pensar e trazer aqui uma provocação para vocês. O T, que eu coloquei ali, o T, ele é de tecnologia. Essa tecnologia e informação. Hoje em dia, a gente tem à nossa disposição milhares de dados. E como a gente pode utilizar isso a favor? Gente, esses dados, eles precisam de pessoas que saibam interpretá-los, traduzi-los. E a gente tem profissionais que são dedicados a isso. Agrônomos, ou matemáticos, estatísticos, que podem utilizar, pegar esses dados e transformá-los, consolidá-los. Então, a gente pode levar esses dados para traçar melhores estratégias e uma tomada de decisão. E isso tem que ser levado em consideração no agro. O agro, dentro e fora da porteira, vai mudar muito nos próximos 10 anos. E, para isso, a gente precisa ficar de olho nessa tecnologia. Apenas como exemplo, no setor que eu atuo, que é a gestão de riscos e comercialização do agro, a mudança veio aos poucos. No caso de bolsa, na B3, por exemplo, todas as negociações eram feitas no pregão Viva Voz. Quem não se lembra do pregão Viva Voz? Lá em 2005, a BMF adotou o sistema eletrônico. Aí veio a Bovespa ainda seguiu com o pregão, mas em 2008, com a fusão das duas, eles se voltaram completamente para o sistema eletrônico, para a negociação eletrônica. Tudo passou para o computador. Isso foi um choque muito grande, porque quem não se adaptou ficou pelo caminho. Contanto que muitas pessoas que eu conversei
eram taxistas, porque não conseguiram fazer essa transição, se adaptar à tecnologia, talvez porque não tiveram capacitação, e é por isso que é importante olhar nesse momento para isso, para que a gente possa crescer juntos. E essa transição do pregão, que muitos ainda têm saudade disso, mas ela foi extremamente importante, porque o que permite? Em milésimos de segundos, uma operação pode ser feita. É agilidade, é transparência nos preços, nas cotações dos contratos. De novo, gente, a tecnologia auxiliando a organização de dados, consolidando em uma tela de computador para que as pessoas do mundo inteiro possam ver. Na Bolsa de Chicago, por exemplo, no CME Group, a extinção do pregão foi em julho de 2015, mas as opções de grãos, por exemplo, ainda seguiram sendo negociadas lá. Com a pandemia, todos tiveram que parar de ir para o pregão. Então, em 2021, eles decidiram fechar tudo. Sim, é o fim de uma era e o início de outra, em que as cotações de bolsa, por exemplo, agora são internacionais. Esses dados permitem que o mundo inteiro acesse com transparência a bolsa. As cotações refletem a oferta e a demanda do mundo. Como estamos acompanhando agora, com a alta dos preços das commodities, causados aí por problemas climáticos, guerras e outros fatores. E não é à toa que, por exemplo, até a Bolsa de Chicago firmou uma parceria no ano passado com o Google, então, por 10 anos. Então, vocês estão vendo que a transformação, ela já chegou. Então, a gente precisa pensar na tecnologia. E a expansão de startups no agro, elas vêm para provar isso. Já são mais de 1.500 no Brasil. E é essa agricultura 4.0 que faz o nosso agro jovem. Afinal de contas, o nosso país é um dos poucos no mundo em que os filhos saem para estudar e voltam para as fazendas. Os sucessores, as sucessoras, elas vão implementar a tecnologia. Mas um grande desafio, gente, ainda é a conectividade e também a capacitação de mão de obra, como eu comentei no S aí, que a gente já conversou. Durante as minhas viagens pelo Brasil, é muito comum encontrar sinal de internet na casa sede. Mas quando a gente vai para a lavoura, o acesso fica inviável. Você não tem sinal de internet. Então, como é que você vai implementar algumas tecnologias? Como é que você vai trazer isso para o campo também? Então, é importante não só para o campo, mas para toda a cadeia do agro ali, que está ao lado das regiões produtoras, que muitas vezes não tem acesso a uma qualidade de internet boa o suficiente para implantar isso. Então, a gente precisa de solução para explorar esse potencial que o nosso agro tem. E, por último, gente, mas não menos importante, eu coloco o C, a comunicação. Como muitos sabem, eu vim do jornalismo, eu sou formada em jornalismo, eu tenho um MBA em economia e fui me especializando com vários cursos no exterior e agora estou fazendo também um mestrado da FGV em agronegócio. Então, eu tenho a capacidade, eu tenho eu entendo como fazer essa tradução do mercado de uma maneira, falar de uma maneira mais simples e conectar o campo e a cidade, combater esse fake news e principalmente construir a imagem correta do agro do Brasil para o mundo. Até porque, quando eu vou para o exterior, muitas vezes eu escuto o pessoal falando, mas a Amazônia queimou, nossa, está tudo perdido, porque a Amazônia queimou, teve muito fogo na Amazônia, e vocês estão queimando para poder plantar, e assim, tem um monte de desinformação que a gente precisa combater, que a gente precisa entender cada momento, a gente precisa conhecer para poder repassar e combater o fake news. Então, olhem com cuidado, analisem essas informações, entendam o que está acontecendo, para que vocês possam, sim, falar, aconteceu isso, mas de uma maneira não tão impactante quanto vocês estão falando. Então, realmente, a gente tem que trazer isso à tona e estimular essa comunicação. A gente precisa estudar maneiras para que o posicionamento do setor aponte os diferenciais competitivos do nosso país e também incorpore a sustentabilidade às cadeias produtivas. Eu gosto de falar que é integrar para comunicar. Então, agora, finalizando aí o meu ESG mais T mais C, eu gostaria de apresentar para vocês aí, falar para a gente se conectar. Eu estou nas redes sociais,
para que a gente possa conversar, trocar ideias, sugestões, e quem sabe a gente não pode também contribuir para essa comunicação no agro mais eficiente e levar essa mensagem não só entre campo e cidade, mas também essa mensagem para o exterior, principalmente para os nossos compradores. Muito obrigada, Marcelo, volto contigo.